todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com meu amigo Bo Williams. Fernando Góes aqui fazendo segunda edição de A Bolsa na Cabeça aqui ao vivo na InfoMoney. Isso aí, Bolsa. O Góes que assim, fez o lançamento comigo a semana passada na quinta-feira, né? A gente falou Semana retrasada. Retrasada sobre o novo programa aqui. E a semana passada o Rafael Figueiredo estava aqui com a gente. Isso aí. Chamem teus amigos aí no chat, que esse é o programa mais legal aí da programação. Pelo menos a gente está vendo que muitas pessoas realmente entendem a importância de psicologia nas suas decisões, tomada de decisão, execução do trade system, etc. E até a questão de optar para renda fixa ou renda variável, né? Muito importante também. Quando a gente fala do dinheiro, a parte mais sensível do ser humano, você pensa, né? Você comprou, começa a sentir o prazer porque está ganhando, começa a sentir a dor porque está perdendo. Como você vai agir a partir daquele momento, independente do que você segue, né? De você usa tape reading, se você usa análise fundamentalista, se você usa feeling, se você usa gráfico. A parte mais importante está aqui. Eu acho que isso é o que faz a maior diferença de todas no final, na parte mais sensível do ser humano, que é o teu bolso. Então, a ferramenta que a gente tem, que é mais poderosa mesmo, é nosso cérebro, né? E sabemos que nascemos com certas características, meio de ponta cabeça com o mercado, e desenvolvemos muitas crenças nucleares, personalidades, tem vieses cognitivos. A gente falou um pouco sobre isso a semana passada, mas tem uma coisa que não dá para a gente nunca escapar no mercado financeiro, e esse é o lado matemático. Ele é totalmente racional. E quando a gente começa a pensar em nossas operações, né, como tem dinheiro em risco, e tem também muitas questões de errar ou acertar, etc., aí vem o lado de intuição. A semana passada falamos sobre Prospect Theory, Kahneman Tversky. Basicamente, nascemos com a seguinte característica: quando estamos ganhando, ficamos satisfeitos, pega um pouquinho de dinheiro, coloca na bolsa, né? Quando está perdendo, a gente deixa mais uma chance para o mercado voltar a nosso favor e eliminar a dor que a gente estava sentindo. E, aliás, a dor é 2 vezes mais forte do que Exatamente. o ganho. Né? Então, essas duas coisas são coisas disfuncionais para você seguir a matemática do mercado, que é o tema da aula de hoje. Mas para começar a entender a aula de hoje, você precisa lembrar de 2 características da aula passada. A dor da perda é 2 vezes maior do que a satisfação do ganho, e o ser humano tende a querer aproveitar e se dar o prêmio do ganho o mais rápido possível para poder sentir aquela satisfação, enquanto quando ele está perdendo, ele quer evitar a dor a qualquer custo. Isso é uma coisa que vem dos antepassados, né? Eu acho que sobraram os humanos que deram o DNA para publicar a espécie, foram os que souberam se defender das presas, né? Sim. E, então, a dor é a parte, a coisa mais forte, assim, o sentimento mais forte do ser humano é a dor, e é por isso que a tendência de baixa é muito mais rápida, mais violenta do que a tendência de alta. Por isso que falam que sobe de escada e desce de elevador, né? Porque o medo, a dor, é muito mais forte do que o prazer, a satisfação. E isso vai de contra ao que você precisa para ganhar dinheiro no mercado, né? Que é tentar ganhar o máximo possível quando acertar e perder o mínimo possível quando errar. Você tende a ficar mais corajoso e fazer mais besteira perdendo para evitar a dor, e tende a ficar muito conservador e botar o lucro no bolso o mais rápido possível quando está ganhando. E isso é totalmente contra a matemática do mercado. Quem faz isso aqui é totalmente intuitivo, totalmente natural para a gente agir nessa maneira, né? Isso é uma desvantagem muito forte em relação da matemática do mercado. Então, temos que entender esses conceitos e tem que mudar a cabeça para seguir a matemática do mercado. Isso aí. Né? Vamos falar sobre o primeiro assunto aqui, vamos fazer alguns slides aqui no PowerPoint. O primeiro assunto que vamos falar é justamente os eixos de nossos gráficos, né? Preço e tempo. Então, um gráfico representa retorno de investimento. E a maior delta P, que é a mudança de preço, dividido por tempo, é que é o nosso retorno de investimento. Se a gente quer um retorno de investimento muito alto, precisamos ter uma mudança de preço muito grande em pouco tempo. E isso é a característica de tendência, né? E aí, só tem 2 comportamentos no mercado, ou tendência ou consolidação, e veja como está o retorno de investimento para a consolidação. Primeiro, o preço não vai a lugar nenhum e ocupa muito tempo.
Então, você acaba tendo um retorno de investimento péssimo na consolidação. E mesmo se o preço não fizer nada, andando de lado, o tempo continua correndo no denominador. Então, a gente acaba também tem um retorno de investimento muito ruim na consolidação. Então, o que é realmente, assim, uma análise desses conceitos simples, só uma conclusão. Onde está o dinheiro no mercado? Na tendência. Na tendência. Na tendência é onde o preço vai longe em pouco tempo. E o mercado só tem dois comportamentos, tendência e consolidação. Então, o primeiro ponto psicológico agora para a gente falar é porque as pessoas não acreditam na tendência. O que você acha, Góes? Vamos lá, pode voltar para a gente. Eu acho que, voltou. Eu acho que a aula 1 explica isso perfeitamente, né? O que a gente falou antes. Quando a gente está ganhando, a gente quer nos premiar por aquele ganho, botar no bolso o mais rápido possível, tentar sair do mercado, parece que frita, parece que dói na mão o ganho mais do que a perda. E quando a gente está perdendo, a gente quer acreditar, não, isso vai voltar, vamos fazer um médio aqui, né? Então a gente é muito mais corajoso na perda do que no ganho. Isso é uma defesa cerebral, né? que vem da defesa da espécie, né? A gente precisa evitar a dor, o medo é o sentimento mais forte de todos, enquanto a gente quer buscar o prazer, para viver bem, para se sentir bem. Eu acho que isso é o motivo pelo qual, quando a gente tem um delta preço sobre delta tempo, né, é isso? Sobre delta tempo positivo, ou seja, que o mercado, como a gente viu a venda agora, imagina que você vendeu a descoberta, o mercado começou a cair em poucos dias, né, em poucos pregões, caiu 30%, 20% na bolsa. Você ganhou muito rápido, mas muitas pessoas venderam, na hora que viu 5% no bolso, zerou. Então, a gente começa a ver como é divergente as duas coisas. A matemática do mercado prova pra gente que o maior retorno é ganhar muito em pouco espaço de tempo. Isso só acontece na tendência. Quando entra a tendência, a gente tende a querer botar no bolso, aquele papo clássico, né, de dinheiro bom é dinheiro no bolso. Realmente é. Porém, no longo prazo, para a gente ser vencedor, a gente tem que saber ganhar o máximo possível quando acerta, perder o mínimo possível quando erra. Muito fácil de falar, muito difícil de fazer, né? Não, a gente nasce assim, né, com essa característica de ser conservador quando está ganhando e dar mais uma chance quando estamos perdendo. Porém, tem outra razão que a gente não segue a tendência. E isso é uma coisa que nós aprendemos durante nossa vida inteira, né? Você aprendeu que comprar barato é bom, certo? E vender caro é bom. Aí você aplica isso em qualquer tarefa da sua vida. Você vai para o shopping, quer comprar aquele sapato bonito, né? A minha mulher, pelo jeito, pelo menos. Se bem que aí eu acho que ele já muda um pouco o conceito. Né? A mulher com sapato, acho que ela quer comprar o mais caro. Ela sabe aproveitar a tendência. Bom, então carro. Vamos comprar um carro. E aí compramos o carro, mas a semana que vem esse carro entrou em promoção. Ou o governo lançou assim, isenção de IPVA, alguma coisa assim. E aí a gente fica insatisfeito porque acha que o preço está mais barato, isso é uma sensação ruim. Então, normalmente, quando o mercado está, quando a gente compra no mercado, ele começa a cair, a gente acha que, puxa, eu poderia ter comprado num preço mais barato, né? E aí, isso atrai muita gente de entrar num papel mais barato, mesmo quando ele esteja em tendência de baixa. E a matemática do mercado exige, em tendência de baixa, de não comprar. Mas o nosso intuição diz, cara, eu não estou satisfeito com o preço que eu paguei ontem. Eu vou comprar hoje um pouquinho mais para que eu possa sentir melhor, mais satisfeito em relação da minha transação. Exatamente. Quando o mercado cai semana que vem, mais ainda, o que a gente faz? Compra mais. Compra mais. E quando cai mais ainda, 50% no mês, o que a gente faz? Não sei, até chegar um momento... Mas isso muita gente compra mais. Compra mais. Por quê? Porque você quer aquele desconto, porque comprar barato é bom. Só que, gente, na tendência de baixa, isso detona seu capital. Então, você não pode comprar na tendência de baixa simplesmente porque o preço está mais barato. Na verdade, o contrário que é o correto, né? Um anti-martingale, né? Anti-martingale. Em vez de fazer média na perda, o certo é fazer média no ganho. No ganho. Mas comprou, tá mais caro, compra mais. Aí vamos pensar o seguinte, né?
É o cara que comprou, começou a cair, comprou mais, começou a cair, comprou mais. Muitas vezes o mercado dá um repique, ele tem aquele sentimento de satisfação, aquela perda dele que era de 100 mil reais vira 3 mil reais, ele zera. Ou vira um ganho de 100 reais, ele zera feliz da vida. Teve a satisfação, ele conseguiu virar o jogo e aprendeu errado. Aí ele vai de novo. Ele vai de novo até um dia que o mercado não volta, né? Se a gente botar um exemplo no extremo, uma OGX da vida, ele faz média, e o papel quebrou, virou zero, vale 10 centavos, não sai de lá. E o que ele aconteceu? Ele quebrou, perdeu tudo. O contrário, a gente compra, começou a subir, a gente compra mais, começou a subir, a gente compra mais, começa a cair, a gente sai no 0 a 0, sai perdendo um tiquinho. E, pô, sai prejudicar, a cabeça fica ruim. Puta, tava ganhando, devia ter saído, né? Fiquei, acabei entregando o ganho. Só que um belo dia, o mercado vai subir pra caramba e aí você vai mudar de patamar. O que é mais lucrativo no longo prazo, né? Mudar de patamar, quando você acertar e ganhar pouco, perder pouco durante os erros, ou, né, acertar pouco, mas recuperar a perda e quando perder, quebrar. Então esse é o pensamento, né? Eu acho que... Esse é um lado da tendência, né? Normalmente as pessoas gostam de entrar, os brasileiros entram no mercado para comprar, porque eles querem ver uma valorização do papel. Então já quer comprar e quer comprar barato. Quando cai, compra mais. Isso é errado. E quando o mercado está subindo, que nem um foguete, e a gente bate na mesa e fala, cara, compra esse papel porque daqui a um mês ele vai estar muito mais caro. Só que você tem a perspectiva de hoje para ontem. E ontem ele estava mais barato. Aí você fala, comprar caro é ruim, eu não vou comprar. Então, quando o mercado entra em tendência de alta, justamente quando ele vai dar a maior probabilidade de um belo ganho, o que é a nossa intuição? Eu não vou comprar, porque está mais caro do que ontem. E aí, o que a gente tem que pensar em retorno de investimento? É um retorno futuro de investimento. Então, você tem que pensar, como é que vai ser esse papel daqui a uns 3 meses, 6 meses? Pode ser que hoje, em 10 reais, fica muito barato se esse papel valorizar para 20, 30, 40 reais no futuro. E isso a gente não consegue ver negócio, a gente não consegue ver o futuro. Então, não acredito nisso. E a primeira coisa que eu coloquei no slide de matemática do mercado é a primeira coisa que todo mundo tem que mudar. Tem que acreditar na tendência e tem que mudar a sua cabeça para acreditar nos resultados da tendência. Eu acho que é muito difícil isso. Eu acho que a junção dessas duas primeiras aulas, antes de passar para o próximo slide, se você saber que a dor da perda é maior do que o prazer do ganho. Sim. Que você é propenso a ser mais corajoso perdendo e mais medroso ganhando, né? Isso é uma coisa que está no teu cérebro. Saber que o que mais dá dinheiro é retorno de investimento sob delta tempo, né? O negócio é o quanto mais ele vai mudar de preço em relação ao menor tempo. Saber que a mudança de preço em menor tempo ela acontece na tendência, como a gente está vendo na tendência de baixa do Ibovespa, claramente, como o mercado perde valor em pouco tempo, né? Então, você tem que acreditar na tendência, você tem que ser corajoso quando o mercado está indo a seu favor, onde você pode aumentar o seu lote, que você pode continuar, mesmo que isso, às vezes, possa tirar você do ganho, mas no longo prazo você tem que ter poucas perdas pequenas e lucros grandes, né? E aí vem aquela frase que o pessoal gosta de brincar, né? A gente não pode comer que nem pinto e cagar que nem pato. Mas, enfim, é por aí. Então, eu acho que essas duas aulas, elas condensam bem tudo que vai vir de psicologia de mercado, no fundo, leva a essas duas primeiras aulas, né, Bo? Eu não posso falar essa frase porque a doutora Maria Alice vai ficar muito brava comigo. Mas... Vamos voltar para os slides para ver o próximo assunto. O próximo assunto é uma coisa interessante, faz parte do que a gente chama de uma expectativa positiva. Porque como o mercado é matemático, você tem que ter um trade system que no longo prazo dá resultado positivo. E tem alguns ingredientes interessantes nisso. O primeiro é a assertividade, né? Quantos trades você acha ganham, né, num bom trade system. E o segundo é a relação risco-retorno, que muitas pessoas não entendem muito bem, né? Quando ganha, quanto ganha? E quando perde, quanto perde? Aliás, eu acho que tudo começa dessa frase. Não importa ganhar ou perder. O que importa é quanto você ganhou quando ganhou, isso, quanto você perdeu quando perdeu. Vai aí, moço, solta aí. Vamos lá. Solta o slide. Então, a gente tem algumas coisas básicas aqui, né? O que é seu lucro líquido,
lucro líquido é uma função de número de trades ganhos vezes a média dos ganhos. Muitas pessoas acham que é só uma função de número de trades ganhos e quer ganhar todo o trade. A gente sabe que isso é impossível. Aliás, outra questão psicológica muito forte que tem que quebrar esse paradigma. Então, quando você tem a maior número de trades ganhos e a maior média dos ganhos, o seu lucro é maior. E do outro lado, quando você tem prejuízo, a gente sempre está tentando diminuir o número de trades perdidos e a média das perdas, né? Isso é simples, conceitos bem básicos. Agora, se a gente pensar numa outra forma, né? A gente pode utilizar ou fazer duas relações um pouco diferentes, né? As pessoas acham que o número de trades ganhos em relação de número de trades totais, principalmente os principiantes, eles escutam os gurus de análise técnica, tá? Os marqueteiros dizendo, eu tenho um trade system que ganha 80% dos meus trades, né? E aí, na verdade, isso é uma grande armadilha, porque é muito difícil a gente acertar mais do que 40% num bom trade system, né? 40%. Então, isso é assertividade. Um bom trade system ganha menos do que 50% dos seus trades, mas tem um resultado positivo no longo prazo. Então, tem que pensar, né? Para vocês principiantes, não é errar quando você perde um trade. O errar é não executar seu trade system corretamente. Perder um trade faz parte da experiência de ser trader e investidor, né? E aí muitas vezes as pessoas acham que tem que ter um super trade system e ganha todos os trades. Mas na verdade, jogando uma moeda tem uma melhor relação, melhor assertividade do que um bom trade system. Daqui a pouco a gente vai mostrar como a gente pode jogar moeda e ganhar mais ganhar mais dinheiro com só assertividade de 50%. Pode virar então pra gente aí. Aí tem... Perfeito. Boa, é maravilhoso quando olhar esses teus slides, né? Que são conceitos que a gente está o tempo todo lidando, mas quando você bota ali matematicamente, com contas simples, é exatamente isso, né? E a gente que trabalha aí na Clear, que é uma corretora de traders, inúmeros traders, a gente vê, aí o cara ganha 15 pregões seguidos no day trade, né? E aí ganha, aí começa a entrar nesse esquema, porra, já tô 15 pregões seguidos, então quero ir pro 16, quero ir, fica ali, ganha R$200, para, e aí um belo dia ele começa perdendo, começa a perder, e ele quer recuperar, fica corajoso de novo, a gente sempre vai entrar nas primeiras aulas, fica corajoso porque tá perdendo, porque eu não vou devolver no 16º pregão, fui pro 0 a 0. 15 pregões ganhando, um pregão errado, acabou o meu dinheiro. Aí o cara, compra sem stop o mercado, ganhou dinheiro. Uma OGX que ele faz médio, levou tudo que ele ganhou na bolsa. Ele fez 20 trades na bolsa, acertou 19, só que o que ele errou foi o OGX, ele não botou stop. Cara, perdedor. Ganhou 19 trades, errou um e é perdedor. Então, tudo está em cima disso. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E exatamente, quando você vira a cabeça para saber que um stop bem colocado num trade system que tem expectativa matemática positiva, que você sabe que no longo prazo ele acerta, um stop bem colocado que você obedece, não é errado, pode até ser um acerto. Eu acho que quando você vira esse mindset, que você é estopado e sabe, porra, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? O que a gente precisa é seguir o que a gente pré-estabeleceu, seguir o que a gente acredita, seguir o que a gente vê no gráfico, ou até em qualquer outra ferramenta tática que você possa utilizar, mas você precisa seguir e saber que aquilo no longo prazo é vencedor. Então, é exatamente isso, cara. Mas aí o cara que pode perder 7 pregões seguidos, no 8º ele arrebenta, esse vai ganhar dinheiro, né? Então, a coisa pode, em termos de número de trades ganho, dependendo da maneira como você opera, pode ser uma coisa de cada 10 trades eu acerto 2, só que eu ganho muito dinheiro. Né? Quando ganha, tem que ganhar muito. Quando perde, sempre tem que perder pouco. Isso é totalmente contra o nosso controle. Nosso emocional, né? A questão de assertividade é metade, e aí a gente vai falar agora sobre outra metade, que é a relação risco-retorno. Vamos voltar para o slide de novo aqui. Então, essas duas relações importantes, né? Assertividade do lado esquerdo e relação risco-retorno no lado direito aqui. Deixa eu ver, tem que clicar para ele aparecer. Apareceu. Então, vamos brincar um pouco com relação risco-retorno, né? Se a gente quer aumentar a média quando a gente ganha e
diminuir a média quando a gente perde, né? Ao oposto do exemplo que você acabou de citar, Góes. Uma pessoa que ganha um pouco, ganha consistentemente, mas perde tudo em um dia só. A média de perda dessa pessoa é muito grande. E provavelmente a média dos ganhos dele é pequeno. Então, a gente não pode ter médios de ganhos pequenos e médias de perdas grandes, porque isso é totalmente contra a nossa matemática do mercado. Então, o que é realmente uma relação risco-retorno interessante, né? O que eu preciso pensar? Quando eu ganho, quero ganhar 2 vezes mais do que eu perco. Tem muitas pessoas que falam, não, eu arrisco 100 para ganhar 100. Tem algumas pessoas, você entra na internet, eu arrisco 100 no stop para ganhar 50. Totalmente de ponta cabeça. Acontece que para o cegador de tendência, uma relação risco-retorno adequado tem que ser maior do que 3. Aí o próximo slide vai mostrar exatamente por quê, tá? Então, pensa assim, se a gente tiver assertividade... Pode voltar pra gente. 40% de assertividade, mas quando ganha 3 vezes mais do que perde, você vai ter o que a gente chama de expectativa positiva. Seu trade system é um trade system bom. É muito comum ver as pessoas falando sobre meta de ganho no dia, por exemplo, e eu acho muito importante meta de ganho. Aliás, principalmente para o day trade, que é o mercado financeiro levado, né, ao extremo rápido e difícil de controle de emoção e etc. Eu acho que você precisa muito de estratégia, e estratégia nada mais é de saber o que você quer daqui a um ano e diminuir para o que você quer daqui a um mês e diminuir para o que você quer na semana e para isso aqui que você quer no dia. Você acordar com intenção no que você quer, eu acho que é um passo muito importante para ser vencedor nesse mercado. Mas fora isso, eu vejo muitos dias bons, todo mundo bate meta de ganho, né? Muito bate meta de ganho. E poucas vezes alguém fala que bateu a meta de perda. Aliás, eu acho que só fala porque eu defendo essa tag. E quando fala, eu faço questão de elogiar, porque quando a gente está perdendo é a hora que a gente fica mais corajoso, é a hora que a gente faz mais besteira. Então, eu acho que talvez, no longo prazo, você ter meta de parar perdendo seja mais importante, porque quando você está ganhando, você pode, de repente, jogar fora um dia que você dormiu bem, que você está com a cabeça boa, que você acertou, que você está com confiança, que as coisas estão dando certo para você e que de repente você vai ter um ganho maravilhoso no dia e você bate a meta e para. Enquanto quando vem a meta da perda, se você não parar, você de repente pega um dia que o mercado está difícil, está te dando várias armadilhas, botando em várias roubadas e você está lá corajoso, querendo virar porque eu não quero perder hoje e de repente você entrega um mês inteiro em um dia. Então, eu acho muito importante essa coisa de você, a relação risco-ganho, isso faz parte do setup que eu mostrei no YouTube e tal, sobre day trade, tática e estratégia. Eu não só entro em operações 3-1, por exemplo, no índice 100 pontos de stop para 300 de ganho, 5 de stop no dólar para 15 de ganho no dólar, né? Eu não só faço isso, como eu acho que você precisa ter a meta de acertar 3 trades seguidos. Essa é a minha meta, então no índice seriam 900 pontos. E eu tenho a meta de parar se eu errar 3 vezes. Então, se eu perder 100, perder 100, eu tenho a meta de parar. E aplicando o 3-1, não só em cada trade isolado, mas também no número de trades, de uma estratégia do que você busca no mercado, é uma ferramenta poderosíssima que tira todo o problema psicológico, né? Porque você, quando está fazendo um 3-1, às vezes você zera, a tendência continua, mas você sabe que se você fez o certo, você ganhou 3 vezes o teu stop, você está seguindo aquilo consistentemente. Num dia que está difícil, você erra 3 vezes, você para, você sabe que está fazendo certo, você acerta 3 vezes, você para, você também sabe. Então acho que tira um peso emocional enorme e te bota numa matemática vencedora, né? Vamos mostrar para todo mundo como isso funciona. O exemplo que você acabou de dar, de 100 pontos no stop e 300 no ganho, é maravilhoso, porque a gente tem um slide aqui que mostra isso também. Vou voltar para o slide agora. Então, relação risco-retorno, é muito importante que a gente precisa operar somente em condições técnicas onde tem alvos distantes e isso aumenta o nosso médio de ganho. Onde tem alvo distante? Quando o preço está em tendência, tem alvos distantes, né? Então, outra coisa que a gente precisa fazer é sempre garantir que nossa perda vai ser pequena. A gente faz isso com stop, né? Entra em condições técnicas que tem a possibilidade de ir longe e a gente faz a relação risco-retorno 3-1, sempre colocando stop.
No longo prazo, jogando uma moeda tem melhor índice de acerto do que um bom trade system. Daqui para frente, se tiver tempo, eu vou te mostrar isso. Mas, olha só, vamos fazer o seu exemplo aqui, né? Jogando moeda. Aliás, você acerta 50%, às vezes mais do que 50% dos seus trades. Então, você tem expectativa positiva muito, muito bonito. Mas, olha, quando o cara, jogando essa moeda aqui, quando cai no cara, eu vou te dar 3. E quando cai no coroa, você perde 1, tá? Você quer jogar? Pô, claro. Então, qual lado da moeda você vai escolher? Aqui ganha 3. Você vai sempre escolher o que ganha 3? Claro. Então, esse é exatamente o que a gente faz no nosso trade system. Entre simplesmente somente quando tiver condição técnica de dar 3 para 1, né? Em forte tendência, né? Olha o que acontece em 100 resultados, então. Então, a gente joga essa moeda 100 vezes e a gente tem 50 vezes que vai ganhar 3, 50 vezes que vai perder 1. Olha o resultado, 100 pontos positivos em 100 tentativas. Então, isso é o que é expectativa positiva, né? É muito importante entender esse conceito. Muito fundamental. Agora, qual é o problema? Vamos voltar aqui para a gente, cara. Qual é o problema de expectativa positiva? A gente já falou sobre tendência. Tem que entrar em tendência, tem que colocar stop. A gente não acredita, né, na tendência. Eu acredito, mas a grande maioria não acredita na tendência. A grande maioria não coloca stop. Então, o que acontece? Nunca consegue pegar a relação risco-retorno 3 para 1. Exato. E aí tem uma ideia na mente que vai ter um santo grau que vai dar 80% de assertividade, e quando entra no mercado, perde 3, perde 4, ganha 1, acha que é o problema do indicador, né? Muda de indicador, muda de trade system. Segundo indicador, dá o mesmo resultado. Muda de novo para indicador. Fica criando o seu próprio caos e nunca, assim, algo sólido, bem estável, bem simples, para que você possa simplesmente fazer 3 para 1, sempre 3 para 1, sempre 3 para 1, sempre 3 para 1. É isso. É o que eu tento fazer mesmo, né? E você pode administrar o 3 para 1 financeiramente, o que te dá a opção de escolher stops longos quando você tem objetivos 3 vezes mais longos, stops mais curtos, né? Então, é o exemplo de 100 pontos de stop para 300 pontos, pode ser 60 pontos de stop para 180 de ganho, pode ser 200 pontos de stop para 600 de ganho. E se você for muito consistente disciplinadamente, você joga tudo isso no financeiro. Então, na verdade, eu perco R$100 quando eu erro, eu ganho R$300 quando eu acerto. E então, se eu tiver uma condição de 100 pontos para 300 pontos, eu entro com 10 contratos. Se a condição for de 200 pontos de stop para 600 pontos de ganho, eu entro com 5 contratos. E, de novo, eu levo tudo ao 3 para 1. E eu pensando matematicamente, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fortificando a minha estratégia para poder aplicar a minha tática. Qual é a minha tática? Seguir o gráfico, seguir o trade system, seguir qualquer tipo de padrão que você ache bom, contanto que você siga essas regras. Você não precisa de acertar muito, né? Você precisa acertar 40%, tá ótimo, para ficar muito vencedor, né? E operar saudável, e saber que o stop não te incomoda mais, né? Naquele Magic Wizard, né? Market Wizards. Aquela entrevista com top traders lá. Existe uma... Super livro. É um livro, até está traduzido no site, no Time, né, do Márcio Noronha, tem até traduzido, Magos do Mercado. São entrevistas com top traders, todo mundo que ficou milionário no mercado. Nos anos 80. Nos anos 80. Independentemente se o cara é fundamentalista ou técnico, todos operavam com capital reduzidos, todos buscavam ganhar muito mais quando acertam e perder menos quando erram, né? Nenhum dali tinha, eu tenho um setup que acerta 80% das vezes. Não existia isso. Não, isso não existe. Aliás, um comentário de todos os traders, né, que eles são super traders, né, dos anos 80 nos Estados Unidos. Todos falaram a mesma coisa. Falaram o seguinte: quando eu opero, eu arrisco tão pouco que eu não estou nem aí se eu ganho ou se eu perco nesse trade individual. Porque eu sei que o meu sistema, no longo prazo, vai ter expectativa positiva e eu só entro quando eu tenho possibilidade de ganhar 3 vezes mais do que eu perco. Pelo menos. Pelo menos 3 vezes. É só isso. Eles arriscam um pouco para não entrar no lado intuitivo, para não exatamente, ficar com medo. Que é muita maioria. Acho que
muita gente opera pelo prazer do jogo, pela emoção, para se sentir satisfeito, poucas coisas na vida dão tanto prazer como acertar um belo trade num dia, né? É uma emoção impressionante. Então, a galera que tem o prazer do jogo, normalmente, é mais difícil para você ser vencedor a longo prazo do que quem é frio, opera sempre um lote pequeno dentro do que ele aguenta. Ele pode aguentar, inclusive, um período difícil, né? A distribuição de probabilidade, né? Uma fase ruim, uma bad run, que se chama no poker também. Ou seja, você fica um tempão ali com as coisas dando errada, mas você está com um curto e quando acerta a expectativa vira para você e de repente você tem um good run. Começa a acertar várias vezes e tal. Aliás, os melhores atletas, os melhores jogadores de poker profissionais. Aliás, tem crítica, né? A gente escuta crítica que operar no mercado não pode ser comparado com um jogo de poker, por exemplo. Mas eu acho que é totalmente aplicável esse modelo. Na verdade, o poker ele tem já é considerado tanto no mundo inteiro como um esporte da mente. Isso. Agora, ele teve essa fama porque ele nasceu nos cassinos, já foi aproveitado pelos cassinos como um jogo de azar, mas não é. Não, as pessoas têm que Ele é um jogo onde a sorte tem influência. Tem mais sorte até no poker do que no mercado, mas Exatamente. Uma coisa que você tem no poker, você tem no mercado. Você tem estatística, você tem controle emocional, você tem controle do bankroll, né? Você tem todos esses aspectos importantes. Exato. Vamos voltar para o slide rapidinho aqui, porque eu quero mostrar que não precisa ganhar 50% dos seus trades para ganhar. Você pode ganhar com muito menos do que isso. Se você ganhar só 33% dos seus trades, ainda tem um trade system de expectativa positiva, se você buscar sempre 3-1 na relação risco-retorno e sempre colocar o stop. Agora, se não fizer isso, o resultado não vai ser tão bonito, não. Se você acertar 40% dos seus trades, aí você tem um super trade system já. E aí as pessoas entram no mercado e ficam pensando, eu vou entrar para ganhar. E na verdade, os principiantes têm que entrar no mercado para aprender a operar corretamente. Mas muitas pessoas desrespeitam o próximo conceito, que é muito difícil recuperar quando você perde seu capital. Então, a questão de perda de capital tem que ser estudado aqui. Veja só, se a gente perder 10% do nosso capital, em 11% de ganho no restante, a gente volta a estacar zero. Quando começa a perder 15%, ainda é possível voltar, né, recuperar. Mas quando começar a perder 20% do seu capital, você tem que ganhar 25% do resto. Ainda dá. Resto, acho né? que no próximo piora. Mas é difícil. Quando você perde 1/3 do seu capital, você tem que ganhar 50% do que restou para voltar. E se você perder 50% do seu capital, meu amigo, você tem que ganhar 100% do restante para voltar. Exatamente. Se você tinha 10 mil reais, foi para 5 mil, se você perdeu 50%. Se você agora ganhar 50%, você vai só para 7,5%. Qual é a probabilidade que as pessoas que perderam 50% do seu capital vão ganhar 100% do restante para voltar a estacar zero? Aí voltando para a gente aí de novo, e ainda acho que isso entra também no que a gente começou a comentar, né? A dor da perda é 2 vezes maior. Né? Você é mais corajoso perdendo. Então o que acontece? Quando você está perdendo, você já está com a dor incluída em você. Você já está menos corajoso. Você já está querendo fazer mais besteira. Você olha para o teu capital e fala, puta, agora eu tenho que ir nas opções, agora eu tenho que alavancar, porque senão eu não volto. Então você já começa a fazer mais besteira. Então você fica mais corajoso, com dor, sem garantia, Então entra de novo, né? Tudo volta para Prospect Theory no final das contas, né? É a matemática do mercado também, não tem como escapar isso. Olha só, as pessoas perdem 10% do capital e não pensam, eu vou parar aqui, eu vou para renda fixa e 1 ano recuperei. Eles falam assim, não, eu vou atrás do prejuízo. O que eles estão pensando? Sentindo dor. Então, vão atrás do prejuízo. Acaba perdendo mais. Chega no 20% de perda. E não entendo que só tem que fazer 33% do restante. E fala, eu perdi 20%, eu não podia ter perdido 20%. Eu vou atrás desse prejuízo. Aí chega a perda de 33%, chega na perda de 50%. Aí fala assim, já perdi 50%, então joga o resto para ver por onde vai. Já perdi mesmo. Né? E olha o que acontece, você detona seu capital. Aí uma coisa que você falou que é importantíssimo. A gente pensa também, quando está sentindo dor da perda, que a gente poderia alavancar,
para voltar mais rapidamente para estaca zero. Volta para o slide aí para ver o que acontece quando a gente faz isso. A alavancagem, gente, é uma coisa muito perigosa, uma coisa que muitas pessoas não entendem muito bem. E a gente fala, principalmente, isso é uma ferramenta para profissionais e pessoas que já sabem ganhar dinheiro como trader investidor, né? Então, estatisticamente possível, mas improvável, você pode perder 15 trades seguidos, mesmo se tiver um trade system bom. E aí, se você arriscar 1% por trade e perder 15%, você perde 15%, o conto de padaria, né? Você perde 15%. Mas se arriscar 2% do seu capital em cada trade e perder 15 trades seguidos, já chegou no ponto quase de sem retornar. Né? No return, point of no return. Se você arriscar 3% do seu trade, do capital em cada trade, você pode perder 45% do seu capital em 15 trades, aí acabou o jogo. Você não vai voltar a estaca zero. Provavelmente você vai fazer uma coisa pior ainda, que é o próximo slide. Né? Olha só, se você entrar na questão de fazer média para poder voltar, preço médio, você vai em 8 tentativas, você pode perder todo o seu capital e você acha que 15%, 15 trades perdidos não é provável? 8 trades perdidos seguidos é muito provável, é estatisticamente muito provável. Então, quem faz também alavancagem e quem faz média perde todo o seu dinheiro. Isso aí. E aí até entra, né, como falei, se você botar no YouTube Fernando Góes Day Trade, tem uma palestra lá, já está com mais de 8 mil, já está indo para 9 mil views lá. E eu falo tudo isso, tática versus estratégia, psicologia, inclusive eu falo dessa coisa. Quer operar direito? Separe teu capital e perca no máximo 2% por operação. Se você tiver disciplina para seguir teu trade system, vai no 2%. Se você está aprendendo ainda a ter um trade system, ou seja, você está começando a ver gráfico, ainda não tem confiança na parte tática, que é ler o mercado para tomar a decisão, vá no 1% por capital, né? E hoje a gente tem alavancagens enormes, porque no day trade a corretora tem a disponibilidade de alavancar você enormemente. E né, você tem que aprender que aquilo ali não é feito para você ir para o talo, né? Talvez seja feito como um modo de proteção. Ou seja, eu opero para ganhar R$100 R$100 por trade. Quanto eu tenho que ter na conta? Eu tenho que ter na conta R$5.000 se eu tiver um trade system bom, ou R$10.000 se eu ainda estou aprendendo a ter um trade system bom, para perder R$100 por trade. O que você pode fazer? Eu tenho R$10.000 de dinheiro, só que eu separo para conta margem na Clear, eu boto lá R$300. Eu estou protegido contra uma loucura do mercado, um payroll, um leilão, que o trade system a corretora vai te estopar com menos 300 se você tem condições de se alavancar para fazer R$100 por cada trade, né, de stop com isso. Mas não é feito para você se alavancar, a não ser num caso específico de, hoje eu estou a fim de tradar um pouco como diversão, hoje não vou trabalhar, vou fazer day trade. Aí você pega, deposita 1.000, esse 1.000 aqui, se der errado eu perco 1.000, se der certo eu quero dobrar. Aí é outro papo, mas a gente dá essa liberdade para o trader, mas não é feita para você usar o teu dinheiro todo como alavancagem, é feita para você ter uma defesa. Tá com dinheiro, bankroll que a gente chama, arrisquem no máximo 2%, tá confiante em leitura de gráfico, arrisca 2% por trade. Ainda não tá? 1% por trade, para poder ter aí esse espaço de entrar de repente numa fase ruim e perder vários trades seguidos, que não é que o trade system está falhando, o mercado tá complicado, a gente trabalha, né, com o futuro. A gente só pode ter certeza do que a gente vai fazer com o preço. O que o preço vai fazer, ele faz o que ele quiser, independente do motivo que você olhou. Inclusive as maiores perdas estão para os insiders, né? Embora seja onde todo mundo acha que dá para ganhar dinheiro. Muita gente quebra com insider, que teoricamente é 100% de dar certo, mas quando dá errado o cara quebra. E isso não existe. Então nem no insider é 100%, quiçá no gráfico. Então o preço faz o que quer. Você não tem o controle sobre o que o preço vai fazer, agora você tem o controle sobre o que você vai fazer, quanto você vai arriscar, né? Qual é o teu stop, qual é o teu objetivo, onde você vai aumentar se der certo, diminuir se der errado, por aí vai. Totalmente sob seu controle esses fatores, né? A única coisa que não é sob nosso controle é o que o preço vai fazer no futuro. Mas tantas pessoas querem amarrar preço, né? Quer estudar análise técnica, achar que vai controlar preço, e o preço não consegue controlar nunca. Mas
tudo sobre um bom trade system é sobre nosso controle. Realmente, exatamente. E isso é uma questão de psicologia, né? Execução do trade system. A gente está com pouco tempo para terminar o programa aqui. Como é que está aí, produção? A gente quero falar sobre 2 conceitos importantes que não tem muito tempo para mostrar os slides antes de chegar no resumo. Mas um deles é capital suficiente. Tem que ter capital suficiente para absorver os riscos associados com a operação e também os custos associados com a operação. Não adianta entrar na nossa sala com R$1.000 e achar que vai virar vencedor, porque esse é um capital insuficiente. A gente tem como calcular isso, muitas pessoas não calculam isso. E outra coisa é o cálculo de tamanho de posição, porque o seu trade system é importante em quantos trades você vai ganhar e na média quanto você vai ganhar, mas isso também tem uma grande questão de quanto você vai apostar para não alavancar, mas também para otimizar o tamanho de posição. Isso é uma coisa que também, aliás, eu acho que toda essa apresentação está já falou tudo isso no YouTube, né? Exatamente. Mas esses slides são no YouTube. A gente vai ter essa gravação, a gente vai botar essa gravação no YouTube, depois a gente vai dar o link para vocês aí mostrarem para os seus amigos, para o pessoal que quiser aprender. E queria deixar até aqui 2 mensagens antes de ir embora. Uma que, para variar, é um prazer, enorme falar sobre esse assunto com o Boa aqui do lado, com esses slides que me lembra, né? Como você colocou isso tudo de uma forma tão condensada, né? O quanto isso é importante. Quem dera a gente ter sido apresentado desde o início que a gente chegou no mercado com todos esses conceitos, né? Vocês têm 2 coisas muito importantes aí na vida de vocês. Uma, está sendo apresentado com assuntos dessa proporção, dessa importância. Parte mais rentável do trade. Bolsa na cabeça. Psicologia do mercado. Não tem nada que dê mais dinheiro do que dominar esse assunto, né? Com certeza, não tem setup, não tem nada que dê mais dinheiro do que dominar esse assunto. E então eu queria deixar isso claro, queria agradecer aqui o prazer de estar com vocês, lembrar a vocês que toda quarta-feira, esse horário, tem a Bolsa na Cabeça e convidar a todos para operar com o melhor time de analistas do Brasil, o Team Clear, que virou a Dream Team. Eu, Boa, Rafael Figueiredo, Neto, Igor e Aliak, Aliás, porque aqui é mais legal. Segunda-feira a gente fez o primeiro Hora do Trader, né? E, hoje tem também. E o Igor perguntou para todo mundo qual foi o momento que virou vencedor. E todo mundo falou, quando dominou os aspectos psicológicos, interessantíssimos. Isso. Vamos concluir rapidinho aqui o nosso aula de hoje, tá? Voltando para os slides. Então, vocês precisam operar somente com capital suficiente. Vamos proteger seu capital no início, que é muito mais importante aprender de operar e sobreviver do que ganhar dinheiro. Procura melhor retorno de investimento e isso só vem na tendência. A tendência tem muitas vantagens também no gráfico, força, direção, etc. Gerenciar tamanho de posição, tamanho de risco para não alavancar e também para maximizar o seu retorno de expectativa positiva. Limitar a média de perda. Então você tem que usar o stop e você não pode alavancar. Está totalmente sobre seu controle, ok? Aumenta a média de ganho. Quer dizer, isso só vem quando o preço vai longe em pouco tempo. Isso é tendência. Então, vamos operar somente tendência. Criar somente um trade system mecânico simples com o objetivo de medir tendência, consolidação, risco, alvo e força. Pode ser algo bem simples. Bota médio móvel 144 no seu gráfico, fica do lado correto dessa linha. Tá? Tenha paciência e disciplina para operar seu trade system fielmente, consistentemente, com muita disciplina e não saia dele, não opere demais, tá? E aprender os fundamentos do FICUB, foi o último slide aqui, a gente pode sair dessa aqui. Pode voltar para a gente aí. Então, é isso que a gente quer mostrar. Matemática do mercado, as exigências da matemática do mercado, que são totalmente racionais e são totalmente contra a nossa própria natureza. Então, você vai ter que fazer muito trabalho para alinhar a bolsa na sua cabeça com a matemática do mercado. É um prazer, parabéns pela iniciativa, Boa, esse programa aqui. A gente vai gravar toda essa série aí, vamos depois ter disponível e com os comentários. Vai ficar uma coisa realmente show de bola, inovadora, única no mercado. E eu acho que a gente está realizando meu sonho, né? Eu acho que a gente está pelo bem maior, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Eu acho que esse time que a gente tem hoje na Clear, com iniciativas como essa,
para usar para os iniciantes aprenderem. E principalmente com o mercado difícil do jeito que está, a gente vai criar uma geração de traders aí que vão entrar para a história, com certeza. Quando esse mercado virar e todo mundo estiver sabendo operar corretamente e por aí vai, né? Prazer. Fernando Góes, meu brother. Valeu. Muito obrigado, foi. Obrigado. Demais. Mr. Gente, Bo. a gente quer seu bem. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Abração, galera.